Muito boa tarde a todos. Estamos aqui para a segunda edição do nosso Pelo Mundo, programa que busca resgatar as notícias mais importantes da última semana. Como sempre, aqui me acompanham o professor Aurélio Fernandes e o professor Eden Pereira. Vamos estar aí nos próximos minutos repassando aí os principais acontecimentos dessa última semana. Começando aqui pelos números da Covid-19 do mundo. Já são mais de 11.143.945 infectados, superando as 527 mil mortes ao redor do mundo. Tendo os Estados Unidos com 2.818.588 casos, o Brasil 1.539.081 e a Rússia entre os três primeiros com 673.564 infectados. Tivemos uma semana aí bem movimentada no âmbito internacional. Na Europa tivemos um fato importante na Alemanha, onde o governo alemão dissolveu uma unidade de forças especiais por suposta interferência da extrema-direita, inclusive com a organização de células nazistas. Tivemos na Rússia a realização do importante referendo que deu aí uma importante vitória política ao Vladimir Putin, que fortalece muito a sua gestão de governo. O professor Eden vai estar falando disso mais para frente. Tivemos a questão no Oriente Médio do Irã, que deu voz de prisão aí, pediu a prisão do Donald Trump pelo assassinato do general Qassem Soleimani. O professor Aurélio vai estar falando sobre esse tema. E aqui na América Latina tivemos dois casos interessantes, pelo menos, já com diversos presos na Argentina, incluindo uma secretária do Maurício Macri, por espionagem a opositores, ao Poder Judiciário, e vamos estar falando sobre isso também. E o Lenín Moreno, no Equador, além de usar seu poder político para tentar impedir a candidatura da Revolução Cidadana, representada aí pelo Rafael Correia, ele também está sendo acusado aí de casos de espionagem. Esses e muitos outros assuntos vocês verão em alguns momentos aqui no Pelo Mundo, sempre pedindo a todos que nos acompanhem nas redes sociais, facebook.com/cotidiano-news, twitter.com/cotidiano_news, Instagram, @cotidiano_news. Lembrando que essa live é transmitida também pelo YouTube. Quem estiver nos assistindo por lá, por favor, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. Então vamos começando pela África. Professor Eden Pereira. Boa tarde a todas e todos, boa tarde Douglas, boa tarde Aurélio. Gostaria de agradecer mais uma vez e dizer a importância da gente poder estar discutindo os assuntos dessa semana, iniciar pela África. Essa semana foi bastante movimentada em alguns países, e aí eu vou falar especialmente do Mali, que é uma situação muito complexa que vem se desenvolvendo dentro deste país subsaariano, que essa semana continuou a registrar uma série de manifestações contra o atual presidente Ibrahim Boubacar Keïta. Lembrando que este presidente ele foi reeleito recentemente, inclusive passou por um processo eleitoral neste ano, um processo de eleições parlamentares no país. E desde então o presidente ele vem recebendo uma série de contestações por parte de setores da sociedade, oriundo de diversas questões, que vão desde a guerra interminável contra grupos terroristas na região norte do país, que proclamaram um califado chamado Estado Islâmico do Azuad, até também questões relacionadas a brigas políticas internas no país. Essa semana, por exemplo, o presidente Keïta, ao mesmo tempo, em meio a todas essas manifestações, ele se reuniu com a oposição para poder discutir saídas dessa crise. Lembrando que uma parte da oposição ela é liderada
por um importante líder religioso do país e que justamente coloca, né, uma insatisfação mediante a incapacidade do governo de poder resolver diversas situações relacionadas tanto à pobreza do país quanto à situação também em relação ao radicalismo islâmico na região norte. E aí uma outra notícia que é importante colocar em relação a isso, para poder complementar, é que no meio dessas discussões foi proposta justamente uma diminuição dos poderes do presidente, não do poder executivo. Uma reforma constitucional que pudesse diminuir os poderes que hoje são pertencentes ao presidente do país. E aí, nesse sentido, apontamento de ministros, inclusive do primeiro-ministro do país, não seria mais algo que seria facultado ao presidente, mas seria ao parlamento, à Assembleia Nacional do país. Isso claro, tem uma proposta que gera uma imensa polêmica no país, porque ela também coloca em pauta uma guerra de poderes que existe no país há um bom tempo. Importante colocar que o Mali, nesse sentido, ele passa por uma instabilidade política que já remonta desde o início dessa década atual, em 2012, quando, quando o antigo presidente foi deposto por um golpe de Estado com apoio de forças estrangeiras, inclusive essas forças estrangeiras que hoje têm tropas militares no país que foram colocadas para poder, foram chamados para poder combater grupos terroristas por parte do atual presidente Ibrahim Boubacar Keïta. E aí é importante colocar que também essa semana, também em relação ao Mali, aconteceu uma cúpula entre os países, entre diversos países, para poder discutir a crise humanitária hoje vivida entre a população dos países subsaarianos. E essa cúpula ela decidiu pela manutenção, pelo prazo de mais um ano, das tropas da ONU, lideradas pela França. Importante colocar, elas são lideradas pela França, elas vão permanecer no Mali. Isso em um momento onde a violência ela continua a recrudescer na região e onde, inclusive, as tropas, não só elas não são bem recebidas pelos cidadãos do país, mas também elas vêm sendo frutos de uma contínua batalha entre grupos terroristas e entre essas tropas que tentam ocupar o norte do país. Na última semana, né? Essa semana teve um massacre em uma das vilas no norte do país, onde 33 pessoas morreram em um ataque de um desses grupos. Lembrando que tem vários grupos, né, terroristas que atuam nessa região e quase todos eles são ramificações do Estado Islâmico em algum sentido. Bom, indo para uma outra região na África, e é importante colocar, uma instabilidade política que iniciou essa semana na Etiópia, desatou-se, né, uma instabilidade política no país a partir da morte de um cantor muito popular e muito famoso da etnia Oromo do país, chamado Achalu Handussi. Esse cantor ele era um cantor muito popular entre a população da Etiópia em geral, mas principalmente na etnia Oromo, que é uma etnia que faz parte de um dos estados, das regiões federativas da Etiópia. A Etiópia é um estado federativo, para quem não sabe, e isso desatou uma série de manifestações contra o governo etíope. Esse cantor ele foi morto em uma manifestação. Inclusive ele participa ele é parte da oposição ao atual governo da Etiópia. E aí recaiu-se uma série de acusações sobre o governo, até porque o governo etíope ele sempre teve uma atitude bastante repressiva em relação à população dessa região, a população Oromo.
E aí isso desatou uma série de manifestações que reativam também manifestações massivas que ocorreram no país em 2015 e 2016, a partir de repressão, né? Uma repressão forte que ocorre sobre essas regiões. Essas regiões são regiões que durante algum tempo lutaram também para se tornar um país independente da Etiópia, né? E chegaram a ser apoiados, né, pela Eritreia durante algum tempo. Para quem não sabe, a Eritreia é um país fronteiriço com a Etiópia e que lutou pela sua independência durante quase 40 anos, né? Entre 1961 e 2001, uma guerra que durou quase 40 anos e que gera gera uma instabilidade na região. E aí é importante colocar que essa série de manifestações elas se somam também a elas se somam às críticas que já ocorrem, né, ao governo etíope desde esse período e que torna uma situação instável na região. Uma outra situação ocorrida e que avançou essa semana em relação aí também envolvendo a Etiópia, em relação à construção do canal, né, da rede da rede de energia hidrelétrica, né, que está sendo construída ao longo do Rio Nilo, de uma das nascentes do Rio Nilo, e que a Etiópia, o Egito e o Sudão registraram que vão continuar os diálogos tripartite, apesar da insistência etíope em inaugurar a usina hidrelétrica. Lembrando, e aí eu vou trazer o retorno dessa discussão que é importante, essa usina hidrelétrica ela é extremamente importante para a Etiópia, porque a Etiópia é um país que ainda possui dificuldades de acesso à energia, a energia, né? Energia elétrica, e aí a construção desse canal, dessa barragem, ela garantiria ao país uma interligação do ponto de vista comunicacional e energético ao país. Contudo, esse grande projeto para a Etiópia ele tem causado, né, uma série de protestos por parte do Sudão e por parte do Egito, porque isso poderia afetar tanto a agricultura quanto a segurança hídrica desses países em relação ao abastecimento de água, que também afeta a agricultura, como eu falei, e afeta outros setores. E aí isso seguiu até o Conselho de Segurança e essa semana, né, a União Africana de Nações assumiu a intermediação dessas negociações também nos clamores que foram feitos por Egito e por Sudão para poder achar uma solução conjunta que vai seguir aí nas próximas semanas. É isso. Sobre a África é isso. Obrigado, professor Eden. Passando já de imediato ao professor Aurélio Fernandes, ouvir suas considerações sobre a África. Boa tarde, boa noite, bom dia para todo mundo. O pessoal vai ver aí depois o nosso Pelo Mundo. Eu queria só complementar uma coisa em relação a essa disputa que está havendo, Sudão, Egito. Essa é uma questão que nos próximos anos vai se colocar na conjuntura mundial de uma maneira impactadora, a questão da água. Já está se colocando, né, mas vai se radicalizar cada vez mais. A quantidade de água potável no mundo vem diminuindo estupidamente, né, e esses grandes rios vão ser motivos de disputa, porque são rios que passam por várias nações e essas nações vão querer minimamente garantir a sua quantidade de água e isso vai acabar gerando conflitos com os países, né, limítrofes, enfim. Né, não é uma situação nova, mas é uma situação que está piorando cada vez mais. Sobre a África, eu só queria colocar dois exemplos importantes nesse momento na África, que refletem também o que está acontecendo em vários países. No Zimbábue, né, está ocorrendo uma inflação descontrolada, quer dizer, você tem no Zimbábue 90% da população que está desempregada, né, a moeda sofreu uma rápida desvalorização, a inflação chegou em maio em 800%, em quase 800% por ano, né, uma evaporação dos ganhos da classe trabalhadora no geral, né, estava lendo o depoimento de um trabalhador já formado, né, ciência política e administração pública, vendendo cebola, ganhando cerca de $1
né, por dia. Então, vocês imaginem a situação, né, o dólar, né, de 1,90 a cotação da moeda zimbabueana para o dólar. Então, vocês imaginem a situação, né, que está passando, né, as pessoas. E, por outro lado, né, a gente vai ver também que se junta a essa realidade a questão da pandemia. Né? Então, são 90% de desempregados. Esses desempregados trabalham em trabalhos informais, como esse que vende cebola, esse trabalhador, né, que vende cebola, e você vai ter um decréscimo maior ainda no ganho, as pessoas ficando sem fonte de renda. Então, você vai ter a possibilidade, já estão ocorrendo, né, a possibilidade de levantes contra, né, o presidente que sucedeu Roberto Mugabe, que é o Emerson Mnangagwa, né, denúncias de corrupção no governo, enfim. Então você tem, isso não é uma característica só do Zimbábue, quer dizer, vários países na África estão sofrendo uma realidade parecida a essa, né? Está tendo corrupção no trato das questões de Covid. Né? No mês passado, o ministro da Saúde foi preso, né, com acusações de corrupção em relação a um acordo de 60 milhões de dólares para aquisição de Covid. Ele está libertado sob fiança. Né? Então, isso tudo no meio da miséria, no meio da população completamente abandonada. Isso está gerando uma organização pesada da oposição, no sentido de mudar o governo, e isso está ocorrendo em vários países africanos. Na África do Sul, né, o grande exemplo, né, apesar de ser um dos países mais desenvolvidos da África, né, o governo considera assustador o salto que teve de Covid na última quinta-feira. Foram mais de 8.700 infecções, para eles isso é um número altíssimo, né, e elevou a contagem total para quase 170 mil. E as mortes aumentaram de 95 para quase 3 mil mortes. O governo teve no início uma iniciativa de um lockout, né, praticamente um lockout, não era nem, foi radical o confinamento, né, isso teve um efeito, porém o que aconteceu nas últimas semanas é que a pressão foi muito grande por parte das empresas, alegando a possibilidade de um desastre econômico, né, o desemprego estava aumentando, a fome estava aumentando, o governo também não teve uma postura, não teve condições ou não teve interesse em resolver essa situação, né, e o que aconteceu foi a abertura, né, permitiu que as empresas abrissem, o comércio abrisse. Então está havendo um pico de infecções muito grande, e agora o governo recua e diz que provavelmente vai impor um bloqueio estrito se essas mortes continuarem, né, a avançar. Essa é a situação hoje, né, na África. As previsões de especialistas é que poderia ter de 40 a 70 mil mortes por Covid antes do fim de 2020. Né? Então, toda aquela questão inicial que na África, né, o Covid não estava tendo, né, a repercussão, a pandemia não estava se expandindo como se expandiu na Europa, na China, nas Américas, lamentavelmente, a realidade vem demonstrando agora o contrário. Da África era só essa complementação que eu queria fazer. Muito obrigado, professor Aurélio. Importante esse esclarecimento, já que, à medida que a pandemia avançou e avança pela América Latina, nós tivemos e temos grandes problemas. Boa parte dos sistemas de saúde não estão preparados para uma situação como essa, e a situação da África tende a ser ainda pior, já que, infelizmente, as condições desses países são ainda inferiores aos da América Latina. Países com 90% desempregados. Vamos avançando. Professor Eden tem alguns temas para tocar sobre o Oriente Médio? Bom, vou começar falando pela Turquia. É importante colocar que essa foi uma semana extremamente movimentada no país. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan,
ele exigiu junto à França uma série de desculpas por parte do país em relação ao incidente envolvendo navios franceses que teriam infligido uma série de agressões, né, militares contra navios turcos que teriam violado, né, estariam violando o embargo de armas feito em relação à Líbia na semana retrasada. E aí o presidente Erdogan, ele colocou isso de uma maneira agressiva, inclusive ele colocou-se, né, em oposição a um outro país da OTAN, e isso é importante colocar porque tanto a Turquia quanto a França são dois países que são membros da mesma Aliança Atlântica, e essa não é a primeira vez que França e Turquia, ou a Turquia com algum outro país da Aliança Atlântica, tem alguma espécie de rusga do ponto de vista político. No ano passado, tropas turcas haviam chegado a ter algum nível de conflito já com tropas gregas na fronteira, né? Esse ano também a Turquia e a Grécia chegaram a decretar mobilização no Mar Egeu, ou seja, um escalamento de conflito entre a Turquia e entre os países da OTAN tem sido crescente, justamente por causa dos interesses turcos em torno do Oriente Médio. E aí eu citei o caso da Líbia, porque a Líbia hoje ela é a maior parceira do ponto de vista político, militar e mesmo financeiro do governo do Acordo Nacional da Líbia, dirigido pelo al-Sarraj, pelo presidente al-Sarraj, que é o governo também reconhecido pela ONU e por outros países pelo mundo, dentre eles os Estados Unidos, teoricamente, porque hoje, né, nenhum país, né, assume o tamanho do pepino que se tornou a Guerra Civil Líbia. E isso é importante colocar, porque o governo al-Sarraj é um governo que possui dificuldade de se afirmar. Para além das principais cidades, o governo do ocidente da Líbia, o governo al-Sarraj não conseguiu se afirmar no resto do país. Boa parte do país ainda continua na mão das milícias terroristas, além, claro, das forças armadas que declararam em sua maioria lealdade ao presidente do Exército Nacional, o comandante do Exército Nacional da Líbia, General Khalifa Haftar. Importante colocar sobre a Turquia ainda, que tem uma outra questão que apareceu essa semana e que envolve um outro adversário geopolítico da Líbia, que é a Arábia Saudita. Essa semana, 20 sauditas foram implicados no processo da execução, do assassinato, né, do jornalista saudita Jamal Khashoggi. Para quem não lembra, Jamal Khashoggi ele é um jornalista extremamente importante da saudita. Ele era opositor à atual monarquia saudita, dirigida pelo rei, mas que já tem vislumbres para o príncipe herdeiro Bin Salman. E de acordo, né, com procuradores turcos, intimaram, né, uma série de testemunhos e colocaram 20 pessoas, né, sobre acusação de terem tido ligação direta com o assassinato de Jamal Khashoggi. Lembrando que Jamal Khashoggi foi executado dentro do consulado da Arábia Saudita, dentro de Ankara, que é a capital da Turquia. Portanto, desde essa época já existia uma série de suspeitas em relação a esse assassinato contra o jornalista opositor saudita, e acusava-se já o príncipe Bin Salman, e indicava também outros membros da família real a família real saudita, que estariam coadunados com essa execução. E aí, né, esse caso ele evoluiu e aí chegou até esse passo atual em que a gente se encontra. E é importante colocar um outro elemento, que é a CIA, né? A CIA, né? Ela teria tido completa ciência, né, da operação, e essa semana também ela divulgou, inclusive, ela foi uma das participantes do processo de investigação,
que contou, inclusive, com um dos trabalhadores que uma das pessoas que trabalhavam para o consulado saudita dentro da Turquia. Lembrando que tanto a Turquia quanto a Arábia Saudita são dois países que têm tido interesses conflitantes no Oriente Médio. Inclusive, Erdogan acusou, né, em 2015, da tentativa fracassada do golpe de Estado na Turquia por parte de setores das Forças Armadas, de que setores religiosos que teriam vínculos com os sauditas teriam articulado, teriam participado, né, dessa tentativa de golpe de Estado fracassada. E desde então a Turquia e a Arábia Saudita, que são dois adversários também históricos, têm tido uma série de conflitos na região, e que envolvem inclusive a Síria, que envolve o Egito, porque, para lembrar, né, é importante colocar isso, a Arábia Saudita, ela é uma das principais financiadoras de grupos terroristas como o Estado Islâmico no Oriente Médio, que se opõem a outros grupos muçulmanos também, que são apoiados pela Turquia. Sobre o Oriente Médio, é basicamente isso. O Aurélio vai falar aí agora sobre a questão do Irã, que é uma questão que apareceu aí essa semana de uma maneira bombástica e é importante se colocar. Muito bem. Professor Aurélio Fernandes. Eu vou falar sobre a Cisjordânia, Israel. Né, essa semana, a Michelle Bachelet, a alta comissária de Direitos Humanos da ONU, declarou publicamente que o projeto de anexação da Cisjordânia é ilegal. Ela usou, inclusive, o termo ilegal e ponto final. Né? Israel, profundamente questionado, quer dizer, houve uma campanha, nós comentamos isso aqui na semana passada, né? Ou seja, se vocês acompanharem nos grandes meios de comunicação do mundo inteiro, uma campanha pesada questionando essa atitude de Israel, né? E a posição dos Estados Unidos em relação a isso, legitimando esse projeto de anexação, e o governo do Netanyahu e do Trump recuaram, né, não coordenaram, suspenderam o que iria acontecer agora em 1º de julho, que seria essa anexação, né, não dizem quando Israel vai expandir esse controle, né, e esse projeto deve esperar, e na prática esse projeto reproduz, coloca de novo a sombra negra do apartheid sobre o mundo. Quer dizer, muitos analistas, muitos especialistas estão levantando, né, a questão de que o que está sendo colocado por Israel na Cisjordânia nada mais é do que a reprodução, né, do apartheid na África do Sul. Né? Se vocês lembram, tinham os chamados, eram os bantustões, era uma série de áreas isoladas, né, que os negros da África do Sul moravam e saíam desses espaços para trabalhar, né, nas cidades, né, que eram brancas. Então, isso aí está sendo proposto na prática, né, da forma como Israel está visando anexar os territórios, né, da Cisjordânia ocupada. Em relação à questão do Irã, né, o Irã denunciou, né, simplesmente o governo iraniano julgou 30 responsáveis, cerca de 30 responsáveis, né, em relação à morte do Soleimani, né, o drone americano que assassinou o Soleimani, e, além de condená-los, obviamente, é um direito, requereu a Interpol, que a Interpol prendesse, né, essas pessoas que foram condenadas, que essas pessoas fossem presas e enviadas ao Irã. Né, isso, o Interpol, no primeiro momento, criou lá né, aquele mandado vermelho para perseguição, para tudo mais, não sei o quê, mas logo depois voltou atrás, pressionada, o governo americano falou que ninguém ia levar aquilo a sério, mas, na realidade, a iniciativa do governo iraniano é realmente denunciar o que aconteceu, né? Porque foi um crime internacional, realmente. Os Estados Unidos parte do pressuposto, não duvidaria, se de repente mandasse um drone, por exemplo, aqui na América Latina para a Venezuela, para
bombardear numa manifestação o Maduro, como tentaram fazer, não oficialmente, né, não foi os Estados Unidos, não assumiu que foram eles que fizeram isso, né, mas tentaram, por exemplo, explodir drones para matar o Maduro. No caso do Soleimani, não, foram drones militares, né, dos Estados Unidos, comprovadamente, que levou inclusive uma retaliação do governo iraniano e quase que desemboca numa guerra entre Irã e Estados Unidos. Então essa é uma situação ali que ainda não está solucionada. O Irã falou que vai até os últimos, né, esforços para garantir que essas pessoas sejam cobradas, né, na justiça pelo assassinato do Soleimani. Obrigado, professor Aurélio. É interessante a sua análise, porque já tem algum tempo que os Estados Unidos vêm usando os drones para assassinatos. Inclusive, um dos mais importantes líderes das Farc, até agora não me recordo o nome, foi assassinado por um drone. Sim. Teve um traidor que colocou dentro das botas do comandante das Farc um rastreador. O drone entrou dentro do acampamento e assassinou um dos líderes das Farc. Até agora me fugiu o nome, mas até acho que foi o Afonso Cano. Foi o Afonso Cano. Afonso Cano, né? Com quase certeza que foi o Afonso Cano, sim. E, se eu não me engano, foi em 2011 ou 2012, na gestão do recente. gentil presidente Obama. É o do porrete de espuma. Vamos seguindo, então. O Manuel Santos, o que ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Não, ele está falando do governo americano. Mas na Colômbia era o... Claro. Isso, na Colômbia era os dois vencedores do Nobel da Paz, né? Tanto o Santos como o Obama. Agora, o que eu achei extremamente curioso nessa questão do pedido do Irã à Interpol, né, para intervir e tudo mais, o alerta vermelho da Interpol, é que o representante especial dos Estados Unidos questionou, né, e a Interpol declarou imediatamente, um pouco depois, dizendo que é estritamente proibida a organização em empreender qualquer intervenção ou atividade de caráter político, militar, religioso ou racial. E, em função disso, eles não poderiam, né, atender ao pedido do Irã da Interpol, colocar um alerta vermelho, que incluía, inclusive, a figura do Trump. O Trump também era o que encabeçava a lista. Ou seja, quando eles fazem isso com outros países, como fizeram com a Venezuela, está tudo muito normal. Entendeu? Não tem problema nenhum. O Maduro era vinculado ao narcotráfico, tinha que ser preso, né? Não era uma questão política. Né? Agora, quando é ao contrário, né? Quando um país, né, dos chamados países periféricos toma uma decisão soberana de denunciar, né, o assassinato de uma liderança do seu país, aí isso vira um problema político. Não é mais um problema legal, nada disso. Para não dizer que a Interpol não faz nada de útil, pelo menos temos a ação na Argentina aí, contra o Macri. Sim. Mas isso é assunto para daqui a pouco. É um negócio engraçado, né? A Michelet falar que a questão de Israel é ilegal e, ao mesmo tempo, ela cumpre um papel horrível na América Latina em relação à Venezuela. Exato. Então, as contradições aí. A Michelet é um caso triste, né? Bom, a terra plana, quem chega nesses cargos de alto nível, nessas organizações multilaterais, a gente tem que desconfiar, né? Foi o mesmo quando aconteceu com o Almagro na OEA, que alguns criaram toda uma esperança de que ia ser uma mudança na Organização dos Estados Americanos, que não ia mais ser fantoche dos Estados Unidos, e deu no que deu, né? Bom, avançando então, professor Eden. Vamos para a Ásia, então? Vamos lá. Então, na Ásia, essa semana foi uma semana bastante movimentada, porque na terça-feira o presidente da China, o presidente Xi Jinping, assinou
a implementação da Lei de Segurança Nacional em Hong Kong. É importante colocar que essa Lei de Segurança Nacional ela é uma lei que existe não só na China, mas em diversos países, e que ela já existe na China há muito tempo, que foi sendo discutida para ser implementada em Hong Kong por ocasião das manifestações que ocorrem no ano passado, desde o final do ano passado, que são manifestações com cunhos de secessão da região de Hong Kong e estimuladas por setores externos, setores ligados aos Estados Unidos, ligados à Grã-Bretanha, e que intervém, né, nessa região por meio do financiamento de diversos grupos e diversas ONGs, para poder desestabilizar a presença chinesa na região de Hong Kong. Lembrando que Hong Kong é uma região que pertence à China, historicamente, e que foi colônia da Grã-Bretanha desde o final do século XIX até o ano de 1997. E aí, importante colocar, né, porque terça-feira, dia 30 de julho, completou-se os 23 anos, né, da reintegração de Hong Kong, da volta de Hong Kong para a China continental, para a República Popular da China. Então, o Xi Jinping ele assinou, né, justamente a Lei de Segurança Nacional num dia extremamente significativo. Ao mesmo tempo, diversas autoridades dos países ocidentais, como Estados Unidos e Grã-Bretanha, já emitiram suas medidas de rechaço em relação à Lei de Segurança Nacional adotada, e uma série de movimentos, de atos e manifestações, de protestos também foram convocados em Hong Kong, e inclusive a lei já foi posta, né, em funcionamento, e foram apreendidos uma série de bandeiras de países estrangeiros na região, bandeiras com ideais seccionistas de secessão, de sair da independência de Hong Kong em relação à China. E foram presas também algumas pessoas também a partir dessa lei de segurança nacional. A gente tem que entender, e aí eu vou contextualizar de uma maneira bem rápida, que a grande questão em relação à lei de segurança nacional é que em 1984, quando Deng Xiaoping e a primeira-ministra Margaret Thatcher assinaram, né, em conjunto documento que afirmava que Hong Kong deveria retornar à China em 1997, eles construíram uma lei que é chamada de lei básica do país, de lei fundamental do país. Esse conjunto de leis da legislação fundamental do país, ela foi redigida justamente para poder agregar partes da lei chinesa e partes da lei inglesa, que é conhecida como Common Law. E aí, né, desde então, vigorava essa lei, desde 1997 passou a vigorar essa lei, e ela então passa a ser substituída agora pela Lei de Segurança Nacional e passa a ter jurisdição direta da China. Essa modificação é uma modificação muito importante e que vai possibilitar aí a China ter um maior controle sobre Hong Kong. Importante colocar também que uma outra coisa que aconteceu essa semana na China foi... como? Um pouquinho, antes de tu entrar no outro tema da China, é importante dizer, né, que essa lei também é uma resposta às inúmeras manifestações aí claramente financiadas e influenciadas pelos Estados Unidos que vêm ocorrendo nos últimos anos, né, bem semelhantes às que ocorreram em outros países da Ásia e do Oriente Médio, as chamadas tentativas de revoluções coloridas, né. A China, Hong Kong também passou por isso, e isso é uma clara resposta do governo chinês a essa clara intervenção externa no país, né. Teve a Revolução dos Guarda-Chuvas em 2013, ficou muito famosa aqui no Ocidente a Revolução dos Guarda-Chuvas, como uma resistência pacífica, entre aspas. Só fazer uma observação, acho que é fundamental, foi uma coisa que de repente era importante colocar, como é que mudou a posição, como é que a maioria da oposição, né, que estava envolvida nessas manifestações pela libertação de Hong Kong e tudo mais, o discurso se modificou essa semana, excetuando os setores mais radicais, ligados, por exemplo, ao Marco Rubio, né, o gusano lá
dos Estados Unidos, o senador republicano reacionário, excetuando esses setores que estão tocando uma série de provocações e estão sendo respondidos, né, à altura, você tem uma mudança na linha da oposição, até colocando que não, é isso mesmo, é essa lei mesmo, nós temos que jogar pesado agora na eleição de representantes para o parlamento, para poder negociar melhorias na lei. Então começa todo um discurso no sentido, né, de aceitar a ordem estabelecida. E essa lei desestruturou completamente todo o esquema da CIA que havia lá de financiamento desses grupos, porque a lei toca nessas questões, então os grupos não podem ser financiados. Então tudo isso aí está gerando, né, foi uma derrota assim, muito grande, né, e uma derrota, como você falou, legitimada pelo próprio acordo que foi feito naquele período para a incorporação, né, de Hong Kong, que é da China, era uma colônia, isso é uma colônia do imperialismo inglês, foi tomada da China, né, e que a China negocia pacificamente, né, e reincorpora sob o signo de dois sistemas, duas sociedades, dois sistemas, que naquele período tinha uma exigência nesse acordo, que seria a votação de uma lei de segurança em Hong Kong, negociada, inclusive, e que não foi feita pelo parlamento eleito até hoje. Em Hong Kong, todos os parlamentos, nunca foi tocado isso, né? E aí se para refletir até que ponto, né, já havia o interesse de não debater isso, de não legitimar, não criar uma lei desse tipo, com o objetivo realmente, em um determinado momento, se aproveitar da conjuntura e criar esse tipo de movimento sem eles poderem ser, né, reprimidos dentro da ordem, né, que não tivesse uma lógica dentro da ordem para eles serem reprimidos. Tanto isso é real que a maioria recuou. A maioria desses grupos agora falam em disputar por dentro do sistema estabelecido, disputar as eleições, inclusive legitimando, né? Mas até legitimando por dentro... que aquilo ali, né, que o que existe ali é a possibilidade de, inclusive, você disputar o processo eleitoral. É muito curioso o depoimento, né? Cláudia Momanchin, é uma legisladora oposicionista. Ela falou: se conseguimos vencer mais que 35 cadeiras, formando maioria nas eleições do Conselho Legislativo em setembro, poderemos sentar todos juntos e negociar algo mais moderado. Ou seja, ela não diz vamos ter maioria, vamos derrubar o governo, como eles vinham falando, porque o discurso deles era derrubar o governo, o atual governo, não tinha negociação. Ou era o que eles queriam, ou eles derrubariam o governo. E de forma violenta. Né? E de forma violenta. Então, quer dizer, a implementação dessa lei, né, o tempo todo, o que eles queriam? Que a China enviasse tropas, enviasse, né, o exército para reprimir aquelas manifestações, para acabar com aquelas manifestações, né, e eles iam criar um monte tentar criar mártires ali, né, como tentaram criar na Praça Celestial, Praça da Paz Celestial. E hoje a história já demonstra que ali tem muita coisa mal contada. Né, tem muita história ali mal contada. Hoje eles já estão recuando, já estão aceitando, já estão debatendo, já estão vendo que não tem outra alternativa, e a China sai vitoriosa, porque não precisou usar o exército para garantir a unidade territorial, coisa que qualquer país do mundo faria, para garantir a sua unidade territorial, porque o que estava acontecendo eram manifestações que pregavam a secessão de Hong Kong. Exato. Com bandeira americana. E eu acho muito interessante porque, além dessa vitória política, a China sempre trabalhou aparentemente sempre trabalhou com o pior dos cenários em vista, né? Porque ao mesmo tempo que sempre fez de tudo para manter Hong Kong como parte do seu território, e todo esse processo que foi de 93 para cá, e desde antes, quando cobrava a reintegração,
ao mesmo tempo, outras regiões da China foram se tornando potências econômico-financeiras, industriais. Hoje, por exemplo, Xangai é um polo financeiro, ou Shenzhen, e outras partes da China são polos financeiros equivalentes em alguns aspectos até superiores à própria Hong Kong. Então, ao mesmo tempo que a China lutou muito para reincorporar Hong Kong como parte do seu território, que lhe é de direito, não é mesmo? A China também desenvolveu outros setores do seu país, talvez pensando na possibilidade de que pudesse não vir a ocorrer, né? Ou seja, a China não ficou dependendo da reintegração de Hong Kong. Hong Kong se torna só mais um setor importante para a China. Se eu não me engano, o PIB de Hong Kong para o PIB chinês é uma coisa... 2%. Não, é 2%. significante nesse aspecto. É muito mais importante politicamente do que economicamente. Isso é importante que vocês estavam colocando, principalmente que você estava colocando, Aurélio, inclusive do ponto de vista da disputa institucional, Hong Kong, né? O parlamento de Hong Kong foi eleito e possui a maioria de membros governo pró-China, né? Justamente numa eleição que foi aberta para todas as forças políticas. Então, eles tiveram liberdade para participar, inclusive para discutir a formação de como se aplicaria a lei, de como que se aplicaria esse trabalho, né? E eles, muitas das vezes, se negavam a participar. Então, é muito importante esse aspecto que você estava colocando. E a instabilidade da China não ocorre só em relação a Hong Kong. Aí eu já vou aproveitar e trazer um outro assunto, que é na fronteira em relação à Índia e à China. Eu não sei se o Aurélio vai colocar mais alguma coisa posteriormente, mas é importante colocar que essa semana, né, o primeiro-ministro Modi ele visitou a área fronteiriça entre a Índia e a China, e a tensão ela permanece muito alta na região, porque a Índia enviou mais tropas para a região. Para quem não sabe, essa região, região da Caxemira, ela é uma região de litígio entre o Paquistão e a Índia, mas que envolve a China porque tem uma parte da Caxemira que é pertencente à China. Então, é importante colocar, porque isso também vem mediante também uma crescente, né? Uma crescente crise que ocorre também na fronteira entre o Paquistão e a Índia, na região da Caxemira. É importante colocar que tanto o Paquistão quanto a Índia são dois países que estão passando por um alto índice de infecções por Covid-19. Inclusive a Índia é o terceiro país com o maior número de infecções. E inclusive pode-se dizer que essa manobra do Modi, manobra política do Modi de tensionar territorialmente com a China, também é uma estratégia também, do ponto de vista político, de desviar a atenção pública, inclusive global, da catástrofe que é o Covid-19 hoje na Índia. A Índia, em algumas semanas, cresceu o número de casos de uma maneira absurda. Hoje o país conta aproximadamente mais de 600 mil casos. Possivelmente vai alcançar aí o Brasil num período próximo, se o Brasil continuar, se o Brasil conseguir estacionar em algum período mais aí à frente o número de casos da Covid-19, porque a Índia é um país de 1,3 bilhões de habitantes. Então a Índia é um país muito populoso, portanto possui e é um país muito pobre, é um país muito desigual, e que possui uma grande potencialidade de ser um grande epicentro da Covid-19 naquela região. Então, o conflito nessa região tem aumentado. O presidente chinês, o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, essa semana ele ligou para o seu homólogo paquistanês para poder conversar sobre a questão da Caxemira, para poder resolver buscar uma resolução pacífica da questão da região que envolve aí os três países. Lembrando que a Índia também é uma potência nuclear e o Paquistão e a Índia têm conflitos fronteiriços que não remontam somente o período independente. A Índia e o Paquistão são dois países que possuem inclusive um enfrentamento do ponto de vista étnico-religioso, porque o Paquistão ele se torna independente da China, da Índia em 47, a partir de uma revolta, né,
da maior parte da população muçulmana contra o estabelecimento de um Estado hindu, que era o que estava se desenhando naquele momento. Então, existe toda uma questão aí envolvida nessa história que, inclusive, traz os Estados Unidos, países como Estados Unidos e Austrália também, porque existe um pacto dos quatro, né? Um pacto entre quatro países na Ásia, que envolve Índia, Austrália e Estados Unidos e a Coreia do Sul, e que foi recentemente acionado para poder estabelecer conversações. O MOD, né, e a Índia se encontram no meio dessa aliança, apesar de teoricamente fazer parte da integração euroasiática ali, promovida pelo grupo BRICS, promovida principalmente pela Rússia e pela China. Mas existem enfrentamentos cada vez maiores em relação a isso. E aí essa manobra, né, dos Estados Unidos também envolve também uma série de respostas, porque essa semana aí, trazendo de volta o assunto de Hong Kong, mas sem estender muito, tanto os Estados Unidos, quanto a Austrália, quanto a Grã-Bretanha, colocaram uma série de restrições para os cidadãos de Hong Kong, como restrição de vistos, restrição de reconhecimento de determinados privilégios que possuem seus países, o que poderia prejudicar não só cidadãos estadunidenses, australianos e britânicos residentes em Hong Kong, quanto também cidadãos dessa região residentes nesses países. Hoje, inclusive, coloca-se que existem milhares de Hong Kongers que moram na Grã-Bretanha, que moram na Inglaterra por causa da ligação histórica existente entre Hong Kong e a Grã-Bretanha por ter sido uma colônia. Então isso coloca uma miríade de problemas aí em relação a isso para ser resolvidos. É isso. Muito obrigado, professor Eden. Aí muitas informações importantes vindo da China. Lembrando a todos que nos acompanham que nessa semana o Cotidiano estreou dois novos programas, O Mundo em 30 Minutos, que vai ao ar todas as terças às 21 horas, e o Brasil Cotidiano todas as quartas às 21 horas. Os dois programas aí você pode conferir ao vivo no facebook.com/cotidiano news. Mais informações também através das nossas outras redes sociais, no Twitter, @cotidiano_news, e no Instagram, @cotidiano_news. Você está assistindo Pelo Mundo, o programa que semanalmente analisa os principais acontecimentos internacionais. Todos os sábados, às 16 horas. Continuando, professor Aurélio Fernandes. No programa passado já tocamos, quer dizer, esse aumento da tensão, né? Não é de graça que essa tensão está ampliando, quer dizer, tem uma atuação clara, objetiva do imperialismo estadunidense, né, tentando conter o avanço, né, da China, não só nessa região, como em todo o mundo. Quer dizer, hoje os Estados Unidos não têm condições de, por exemplo, intervir diretamente na Síria, intervir diretamente na Venezuela, muito também pela influência e pelo peso da China na defesa, no Irã, na defesa desses países, na defesa, né, no combate às posturas imperialistas americanas. Hoje, essa semana, se desenrolou mais um capítulo desses enfrentamentos, mais no mínimo 2 ou 3 capítulos desse enfrentamento. Um deles é que a China determinou o maior controle de 4 meios de comunicação dos Estados Unidos. Não sei se os ouvintes lembram, alguns meses atrás, os Estados Unidos considerou, né, que vários canais chineses seriam tratados como embaixadas. Então, o canal CCTV, da plataforma chinesa News Service, Periódico Diário do Povo, Global Times, Estação China Rádio, China Daily, enfim, todos esses órgãos chineses seriam tratados como embaixadas, né? E a partir daí teriam necessidade de expor os seus funcionários, definir quantidade de funcionários, enfim, uma série de questões que restringiria a atuação, né, desses órgãos de imprensa.
A China, na época, obviamente, denunciou nos fóruns pertinentes, falou que isso não era correto, que esses órgãos não eram ligados ao Estado chinês, eram plataformas de comunicação independentes. E aí a resposta se dá agora, né, que se aprofundou, né, o que ela decidiu alguns meses atrás como resposta a essa decisão dos Estados Unidos, que o Voz da América, New York Times, Washington Post, Time, teriam que detalhar por escrito os dados sobre seu pessoal, finanças, operações, propriedades. Para ter credenciais, teriam que se apresentar no Departamento de Informação e do Ministério de Relações Exteriores, enfim, que não se seria permitido trabalhar se não houvesse essas informações, nem na China continental, nem em Hong Kong e nem em Macau. Então, isso aí já é isso respondendo, né, a advertência que ela já tinha feito, né, de que teria uma resposta à decisão americana. Ao mesmo tempo, no outro capítulo, a China denuncia que os Estados Unidos é a principal razão, né, que afeta a estabilidade no Mar da China Meridional. Quer dizer, esse contexto que o Éden colocou, né, de acordos entre Austrália, China, Austrália, Índia, Estados Unidos, contra a China, né, com os Estados Unidos, Austrália, Índia, tudo está inserido num contexto de tentar isolar militarmente a China nessa região. Ao mesmo tempo, você tem outros acordos sendo feitos entre Estados Unidos, Austrália, Filipinas, né, uma tentativa de aproximar o Vietnã, porque existe uma disputa de várias ilhas numa região, as Ilhas Paracelso, que a China considera como território chinês, mas que as Filipinas também reivindicam, o Vietnã reivindicam, a Austrália se mete ali no meio também, enfim, e os Estados Unidos dizem, olha, a China está errada. A China está errada e manda, né, navios para a região, faz provocações permanentes naquela região, né, envia porta-aviões, enfim, faz uma série de provocações. Então a China resolveu denunciar, né, dizendo, olha, o responsável por esse clima é fundamentalmente os Estados Unidos, né, e anunciou que vai, a partir de 1º de julho, né, durante esses dias agora, ela está realizando uma série de exercícios militares, né, para demonstrar que ela vai responder à altura a qualquer provocação por parte dos Estados Unidos. Na Ásia também, eu já havia comentado isso anteriormente, o presidente filipino, Duterte, que é um Bolsonaro das Filipinas, ele vinha tentando aprovar uma lei antiterror, né, na Filipina, se aproveitando do momento da pandemia, ele conseguiu. Né, ele conseguiu aprovar essa lei. Está havendo toda uma discussão no sentido de questionar a constitucionalidade dela no Supremo Tribunal Federal. Várias organizações, inclusive a Igreja Católica, estão questionando a legitimidade, porque essa lei concede às forças de segurança amplos poderes para agir contra combatentes individuais, grupos armados, mas que, na realidade, pode ser utilizado, inclusive, contra os defensores de direitos humanos e qualquer opositor pacífico, né, incluindo nas mídias sociais, porque isso está incluído na lei antiterrorismo. Então, você tem uma pressão muito grande no sentido dessa lei ser revogada. Né? O governo diz que não, isso aí não vai acontecer, que é apenas uma nova arma contra o terrorismo, né, que não viola a Constituição, mas, por exemplo, dentro dessa lei tem uma possibilidade de você deter por mais de 3 dias uma pessoa sem acusação específica. E conhecendo a figura do presidente Duterte e as denúncias de violação de direitos humanos, né, nas Filipinas, isso aí legitima o que já vem acontecendo na prática e que antes, pelo menos, podia ser questionado. Levantar que, olha, isso aí é contra a lei, não dá para ser feito dessa forma. Então, existe uma impunidade predominante ali e essa lei, vaga do jeito que ela vai
piorar muito a situação, né, nas Filipinas. Mesmo a lei dizendo, entre aspas, eu lembrei até da lei antiterrorismo aqui no Brasil, né, que não, mas é só contra, mas quando você vai ver, ela é hipervaga, ela coloca as coisas de uma forma que para você superar e entender a lei um pouquinho de uma forma diferente, usar contra movimentos legítimos, é só uma interpretaçãozinha qualquer, né, de um juiz, né, que leva aquela lei a ser utilizada para reprimir qualquer movimento pacífico, legítimo, democrático e em defesa de direitos da população. E, obviamente, no caso das Filipinas também, é óbvio que você tem aí um peso significativo, né, do imperialismo estadunidense legitimando essa postura do governo Duterte, né, porque, obviamente, tem uma influência muito grande aí nas Filipinas do imperialismo estadunidense. Por mim, é esse o giro aí na Ásia